Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Sexta-feira, então, dia 27 de outubro, no nosso horário tradicional, aqui das 6 horas da manhã. Chegamos então à nossa live número 57. São 57 dias seguidos aqui no Instagram falando de desenvolvimento humano e hoje não vai ser diferente aqui no nosso horário tradicional. Então chegamos na nossa live número 57 e hoje eu vou dar uma variada, por assim dizer, um pouco no nosso assunto, né? Eu sempre estou aqui dizendo que o trabalho aqui ele é feito da seguinte forma. Ele é feito trabalhando nas nossas questões internas, né? Que é o nosso autoconhecimento, que é o nosso desenvolvimento interior, né? Para criar essa força interior, desenvolvimento da nossa personalidade. Mas também é necessário que tudo isso seja feito com uma articulação do nosso mundo exterior, da forma prática, daquilo que está acontecendo, né, do lado de fora. Não adianta também a gente só querer ser uma pessoa melhor se fora a gente não pratica também isso que a gente está construindo dentro, né? E para isso, para que a gente possa seguir evoluindo, olhando para o lado de fora, nada melhor do que falarmos dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, né? Dos nossos desejos, aquilo que a gente quer realizar no mundo. Então hoje a gente vai um pouco para fora, né? Então eu estou sempre fazendo essa variação. Alguns dias a gente está ali olhando para dentro, a gente está ali buscando esse desenvolvimento interior e em outros momentos a gente está buscando recursos, a gente está buscando uma questão mais externa. Para dar um exemplo, quando eu falo de crenças, quando eu falo sobre medo, quando eu falo sobre a construção da personalidade, quando eu falo sobre virtudes, eu estou falando de questões mais internas, mais interiores. Quando eu estou falando de, por exemplo, gestão do tempo, comunicação, uma organização de metas, de objetivos, aí eu estou falando mais de coisas externas, de questões exteriores. A dança entre uma coisa e outra é que dá essa harmonização, é que faz com que a gente tenha esse equilíbrio, essa coisa de não ficar só olhando o tempo todo para dentro e também de não ficar só olhando o tempo todo para fora. Então, hoje a gente vai falar um pouco de coisas um pouco mais para fora. A gente vinha numa pegada ali nos últimos dias, né? Só falando de coisas mais interiores. Então, hoje a gente vai olhar um pouco para fora e a gente vai falar sobre como fazer uma boa formulação de objetivos. Mas mais do que isso, não só fazer uma boa formulação de objetivos, que isso vocês já devem ter me ouvido falar algumas vezes e é muito comum a gente ouvir falar por aí. A coisa da meta SMART, né? Que ela precisa ser específica, precisa ser mensurável, né? Ela tá aquela sigla toda ali. Mas mais do que isso, a gente precisa também que os nossos objetivos ele tenham uma congruência. Congruência é quando tá tudo alinhado, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu faço e aquilo que eu falo, né? Tá tudo alinhado. Isso é um tipo de congruência, quando todas as estruturas ali disponíveis na nossa vida, elas têm um alinhamento indo para o mesmo lugar. Para os nossos objetivos é importante que isso exista também, né? Quando você vê uma pessoa desistindo muito fácil do que quer, começa um projeto o tempo todo e para, é porque normalmente essa estrutura ela não está alinhada. E o que é essa estrutura? Essa estrutura é o que eu chamo de níveis neurológicos. Eu podia usar outras ferramentas, mas eu vou escolher essa, que eu acho que ela é muito efetiva. Os níveis neurológicos, ela é uma ferramenta que vem lá da programação neurolinguística, né, que estuda ali os nossos comportamentos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E essa estrutura ela foi criada por um antropólogo, se eu não estou enganado aqui, ele se chama Gregory Bateson, eu acho que foi ele que criou essa estrutura, numa contribuição ao trabalho dos criadores da PNL, né, que é o Bandler e o Grinder, e ele fez um trabalho como que o resultado que eles chegaram é como se a gente pudesse criar uma estrutura de níveis neurológicos na vida de cada pessoa, colocando ali qual a importância de cada um desses níveis e o que cada um deles fala. Então eu vou trazer essa estrutura aqui para vocês de uma forma muito resumida, porém eu vou colocar ela articulando com os nossos objetivos, né?
que cada um desses níveis, é coisa rápida, são 5 níveis, mas onde que cada um desses níveis pode nos ajudar na busca por um objetivo, na busca por uma realização, por um sonho. Então, para que a gente possa trabalhar isso de uma forma efetiva, eu vou pedir para que vocês pensem aí, uma coisa muito particular de vocês, mas pensem aí em algum objetivo de vida que vocês têm, alguma coisa que vocês desejam, algo que vocês querem alcançar, e conforme a gente for passando por essa estrutura, você vai se questionando, né? Pensando, poxa, isso aqui eu tenho, isso aqui faz parte, isso aqui realmente eu tenho que alcançar, isso aqui eu preciso trabalhar um pouco mais, que eu acho que dessa forma a gente vai conseguir fazer com que essa live ela tenha um ganho prático nas nossas vidas, tá? Então, começando pelo primeiro dos níveis neurológicos, e aí a gente vai conversando sobre como alinhar isso com os nossos objetivos, né? Só para deixar claro, temos aqui os objetivos, aquilo que a gente quer, e do outro lado temos esses tais níveis neurológicos que eu falo, e a gente vai fazendo um alinhamento. Para que o nosso objetivo tenha efetividade, para que a gente possa aumentar as possibilidades dele ser realizado, cada um desses níveis deve estar alinhado, né? Então, esses 5 níveis eles precisam andar numa linha reta, né? Se eu tenho um nível aqui e o outro aqui, eu preciso buscar esse alinhamento para que eles fiquem um abaixo do outro, um acima do outro, mas indo para o mesmo caminho, indo para a mesma direção. Vocês vão entender melhor agora conforme eu for falando de cada um deles, tá? O primeiro desses níveis, que ele é como se a gente fosse imaginar uma pirâmide, ele é a base da pirâmide lá, ele se chama ambiente, os meus ambientes, né? Aqui dentro dos meus ambientes, a pergunta que normalmente eu faço são perguntas mais básicas ali como onde, quando, com quem eu estou, né? Então, pensando em termos de objetivo, eu trago essas perguntas, né? Onde que eu busco realizar esse meu objetivo? Quando que eu quero realizar ele, com quem, né? Quem mais estará comigo na busca deste objetivo? Então, nesse momento, para que eu alinhe esse nível neurológico dos ambientes com o meu objetivo, eu preciso entender o seguinte: eu tenho os recursos necessários para poder alcançar esse objetivo? Quando eu falo de recursos, o que eu estou falando? Eu estou envolvido com as pessoas certas, né? Às vezes são aqueles colegas de trabalho, às vezes é aquela equipe, às vezes são aquelas pessoas, aqueles familiares, aqueles amigos, pessoas que fazem parte desse projeto. Eu tenho esses recursos? Outra coisa, muitas vezes recursos podem ser equipamentos, né? Então, sei lá, eu quero abrir uma loja, uma doceria, vamos supor. Eu tenho todos os equipamentos necessários para poder fazer esses doces, para depois poder vender, né? Então, os equipamentos também são muito importantes para isso. Vamos imaginar aqui, eu tenho um objetivo de realizar live diária. Quais são os equipamentos que eu preciso ter, né? Eu tenho um suporte para colocar o meu telefone, talvez um microfonezinho de lapela para deixar o som um pouco melhor, né? Então, equipamentos, né? A LED, uma luz que traz uma iluminação legal. Então, minimamente eu tenho todos os equipamentos necessários para poder ir na busca desse objetivo. Outro recurso importante, tempo. Eu tenho tempo disponível para poder fazer isso, né? O tempo normalmente é uma das maiores desculpas, entre aspas, das pessoas para não fazer, né? Ou para não buscar os seus objetivos. Mas eu não tenho tempo. E aí depois no final ela vai lá olhar, ela passou 2 horas por dia lá fazendo coisas que não tem nada a ver com o que ela quer, ou coisas que são verdadeiros desperdício de tempo. Então, o tempo também é um recurso importante que a gente precisa se perguntar: eu tenho tempo para fazer isso? Outra coisa são os locais, né? O local correto, né? Aonde eu pretendo fazer isso? Eu pretendo fazer isso na minha casa? Eu pretendo fazer isso, para isso eu vou precisar alugar uma sala, né? Ou sei lá, para isso eu vou precisar pegar um coworking, aquele local de trabalho compartilhado, né? Então, essas coisas também são importantes, pensar nisso. Às vezes a pessoa, de repente, ela pode começar da própria casa ali, fazendo só, ela tem o objetivo dos doces ali que eu estava falando, né? Eu vou montar uma doceria. E aí eu acho que eu tenho que ir numa imobiliária para fazer um aluguel gigante, um contrato lá de 12 meses para poder fazer aquilo que eu quero. Quando na verdade ela pode começar pouquinho ali na própria cozinha da sua casa, ali fazendo pouquinhas entregas, começa ali vendendo para os colegas de trabalho, começa vendendo na roda de amigos ou somente para dentro do seu condomínio. Então, o local onde eu vou fazer, às vezes ele pode ser uma limitação também, mas ele é um recurso importante também para que a gente possa alinhar esses recursos.
Então aqui a gente está falando de pessoas, equipamentos, tempo, local, dinheiro também é um tipo de recurso, obviamente muito importante. Às vezes eu preciso ter um mínimo de caixa ali para poder abrir o meu negócio, ou às vezes eu preciso, vamos supor, nem precisa ser algo profissional, mas eu tenho o objetivo de viajar, então eu estou montando uma poupança para que eu tenha o valor financeiro exato para que eu possa realizar essa viagem, né? Então tudo isso é importante a gente saber, e isso está no nível neurológico dos ambientes. Muitas vezes eu não avanço porque eu não tenho isso, eu desejo, eu quero aquilo lá, mas eu minimamente me organizo para poder ter esses recursos, então é óbvio que não vai dar certo. Mas se eu tenho os recursos, aí a gente passa para o segundo nível. Então, como o primeiro nível eles são os ambientes, o segundo nível eles são os nossos comportamentos. Nesse nível neurológico, a pergunta correta a se fazer é o que você faz, o que você faz, né? Ali nos ambientes é onde, quando e com quem. No segundo nível, são os nossos comportamentos, a pergunta certa é o que você faz. Então, vamos supor que agora eu já tenho os recursos disponíveis, eu tenho as pessoas certas, os equipamentos, eu tenho tempo para fazer, eu já achei o local, eu tenho o dinheiro para investir, porém eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu devo fazer para aquilo ali, né? Então, vamos seguir no exemplo ali de empreender, de montar essa doceria. Eu tenho todos os recursos, mas eu ainda não sei o que fazer, né? Eu não sei se eu tenho que colocar uma venda online, eu não sei qual é o site que eu devo criar para poder vender, né? Eu ainda não sei o que eu devo falar para as pessoas para poder vender esse meu produto, eu não sei direito ali o horário que eu posso colocar para vender aquilo ali. Mesma coisa para viajar, né? Eu tenho já ali as pessoas que vão comigo, eu já tenho os meus equipamentos ali, porque de repente é um lugar mais frio, eu tenho tempo porque eu vou ter aquelas férias ali pela frente, eu sei aonde que eu quero ir, eu tenho já o dinheiro para comprar passagem, mas eu não sei como que faz para ir até lá. Então aí é o momento em que eu começo a pesquisar o que fazer. Então eu vou ali e dou uma olhada num site que fala sobre os passeios turísticos, eu vou lá me informar um pouco mais sobre a cidade, né? Sobre o que tem de atrativo lá para eu poder visitar. Então, esse é o segundo nível, é o que fazer, né? O que você faz para poder realizar, o que você precisa fazer para poder realizar os seus objetivos, né? São os seus comportamentos, esse é o segundo nível. Depois que eu já tenho os recursos e depois que eu já sei exatamente o que fazer, lembra, né? Vai fazendo um paralelo aí com os objetivos, né? Dá para encaixar de forma pessoal para cada um, né? Então depois a gente tem um terceiro nível que é um pouco mais acima, que são as minhas capacidades. Nesse nível a pergunta correta a fazer é como eu faço, né? Como eu vou fazer. Então se antes eu tinha o que fazer, agora é como eu vou fazer. Aqui nesse nível a gente está falando sobre as nossas habilidades, né? Então cheguei nesse nível, pode ser que eu já tenha os recursos necessários, eu já saiba o que eu preciso fazer, mas eu não tenho a habilidade, eu não tenho os recursos técnicos ainda para fazer, eu ainda preciso aprender sobre como fazer aquilo ali. Então nesse nível é o nível das nossas capacidades. Então é um momento em que eu tenho que buscar recursos técnicos, né? Eu preciso buscar uma aptidão, por assim dizer. Então vamos supor que eu quero ali montar o meu negócio, eu já sei o que eu vou fazer, os horários que eu vou vender, o meu público-alvo, né, qual é o que eu preciso comprar ali para poder colocar isso para rodar, mas agora eu preciso ter a habilidade de fazer doces, ou se eu já tenho essa habilidade de fazer doces, agora eu preciso ter a habilidade de vender, a habilidade de me comunicar para poder fazer com que esse produto chegue lá na ponta, né? Então, tudo isso está dentro do recurso das habilidades, né? Como fazer. Então, esse é o terceiro nível. Aí percebe que eu começo a ir alinhando, quando eu falo sobre um nível está de um lado, o outro nível está do outro, aí existe muita incongruência, né? Se eu tenho os recursos, mas não sei o que fazer, eu preciso alinhar, eu preciso trazer isso para a mesma linha para que possa caminhar juntos e a gente ir em direção aos nossos objetivos. Então, terceiro ponto são as minhas habilidades. E depois disso existe um quarto nível que ainda é mais importante, que é o acreditar.
né? Que aí são as nossas crenças e os nossos valores. Esse é o quarto nível neurológico. Crenças e valores, quando a gente fala disso, é mais ou menos como se eu estivesse falando o seguinte, ó, são as permissões que eu tenho para fazer aquilo, né? É o meu sistema ali que está dizendo que isso eu posso ou isso eu não posso, isso são as minhas crenças, né? E os valores são as minhas motivações, né? As minhas prioridades, se aquilo ali é importante. Pode olhar que tudo isso que a gente está falando, ele vem de encontro quando tu olha e realmente percebe que uma pessoa está indo em direção ao que ela quer, está fazendo o que precisa ser feito, isso está sempre muito bem alinhado. Quando tu vê uma pessoa que está sempre começando e desistindo, ou ela vai ali, mas ela não coloca muita força, daqui a pouco ela para ou não tem muitos resultados, pode saber que um desses níveis ele está desalinhado. E normalmente onde acaba pegando mais, quanto mais alto o nível você vai vendo que o grau de dificuldade vai se tornando maior. Esse nível é o nível aqui, poxa, cara, tu acredita no que tu está fazendo ou não? Tu acredita que é possível realizar esse objetivo ou não? Né? Tu acredita que tu tem essa crença dentro de ti, né? Isso está muito bem fortalecido, isso está realmente ali bem embasado, tu tem motivação suficiente para poder seguir fazendo o que precisa ser feito? Então é o momento em que eu tenho já os recursos que eu preciso, né? Eu sei exatamente o que fazer, eu tenho a capacidade técnica para fazer, mas eu não acredito, sabe? Eu fico achando que não vai dar certo, ou então aquele tipo de verbalização, mas é porque é muito difícil, e às vezes não é minha prioridade, às vezes eu só estou falando aquilo ali da boca para fora, porque eu quero, né, ser aquela pessoa legal ali no meio das pessoas, quero ser uma pessoa reconhecida, ou às vezes eu estou olhando para alguém que está fazendo e eu estou achando bonito, mas no fundo não é o que eu quero. E aí entra essa parte de não acreditar, ou entra essa parte de não valorizar o suficiente. Se eu não tenho esse nível muito bem desenvolvido, eu também acabo desistindo fácil daquilo que eu quero. Então, para isso é importante se questionar, né? Isso que tu está querendo, isso que tu está desejando, é possível? Tu acredita que isso aqui é verdadeiramente atingível? Vamos olhar para a coisa prática e se questionar. Né? Então, tu é capaz de conseguir alcançar isso? Isso é importante verdadeiramente para ti? Isso tem um nível de importância ao ponto de que, independente do resultado que tu tiver, tu vai continuar fazendo para buscar aquilo que tu quer? Então, esse nível é extremamente importante, né? Olhar realmente se a gente está acreditando naquilo que a gente está querendo e se a gente tem uma motivação, se aquilo ali é de fato uma prioridade. Poxa, eu estou ali querendo de repente desenvolver aquele negócio, querendo abrir aquela minha doceria, mas eu gasto muito mais tempo olhando novela, eu gasto muito mais tempo falando da vida alheia, eu gasto muito mais tempo indo para minha diversão. Se tiver que parar um dia para estudar sobre aquele meu negócio ali, ou ir ali para o bar com os amigos, eu dou prioridade para ir ali para o bar com os amigos. Então é óbvio que tu não está dando isso como prioridade, tu não tem essa prioridade. Não que tu não vai dividir o teu tempo, mas se o teu tempo está sendo mais dedicado para outras coisas do que para aquilo que tu quer realizar, se aquilo ali realmente tem uma importância na tua vida, aquilo ali não está sendo uma prioridade, ou seja, não tem esse nível de importância, não tem esse valor. Para isso é preciso fazer esse alinhamento, né? O que eu estou buscando precisa ser prioridade, eu preciso reservar, eu preciso dispor de tempo para fazer aquilo ali rodar. Senão vira uma fuga, que é o que muita gente chama de procrastinação, né? Eu vou empurrando com a barriga, vou deixando para fazer depois, mas na verdade é porque eu não considero aquilo ali importante ou eu não me considero capaz. Então é importante olhar de forma bem consciente para isso, para que a gente possa deixar isso muito bem alinhado, certo? Então, depois disso a gente tem o quinto nível, e esse aí a gente entra num grau de importância ainda maior, né? Quanto mais para cima, maior o grau de importância. Esse próximo nível, ele se chama identidade. Eu já fiz, esse é um dos temas que eu acredito ser mais importante dentro do desenvolvimento pessoal, que é a nossa identidade. Então aqui eu entro num quinto nível, né? Esse quinto nível ele diz o seguinte: quem é você? Essa é uma pergunta que parece às vezes muito simples, mas talvez seja uma das mais difíceis de ser respondida. Lá no começo eu fiz, se eu não me engano, ali pela live 13, 14, eu fiz uma live só falando sobre isso, só falando sobre identidade. Mas aqui trazendo para os nossos objetivos,
Para que eu possa deixar tudo isso muito bem alinhado, eu preciso olhar para quem eu sou e perceber esse objetivo que eu estou desejando aqui na minha vida, esse sonho que eu quero realizar, ele se encaixa num senso de quem eu sou? Né? Eu estou olhando para isso que eu desejo alcançar e isso está alinhado da forma que eu me vejo, aquela velha autoimagem, né? Que eu digo que às vezes ela nem deve tu deve observar muito para ver se isso não está te atrapalhando, né? É um tipo de autoimagem que eu estou mais preocupado em como os outros estão me vendo, ou é o senso verdadeiro de quem eu sou e perante ao que eu quero, né? Então, fazer esse alinhamento é muito importante, né? Então, se a gente olha para os níveis abaixo que eu estava falando, então, de repente, eu tenho os recursos necessários para realizar o que eu quero, eu sei exatamente o que fazer, eu já tenho as habilidades, eu já sei como fazer, né? Eu tenho a capacidade técnica, eu tenho a aptidão, eu acredito no negócio de verdade, a minha crença diz que aquilo ali é possível, eu valorizo aquilo ali é uma prioridade. Porém, quando chega nesse nível, eu olho, putz, não é para mim. É como se a forma que eu me vejo relacionado com esse objetivo é onde está travando. Então, às vezes, chega nesse nível e pode ser que ali é que esteja me atrapalhando, né? Eu precisaria aqui, óbvio, tirar horas e horas para a gente falar sobre esse tema identidade. Então, se realmente pode ser que seja um assunto que te interessa, volta algumas lives lá atrás, ele está ali com o tema, agora eu estruturei lá dentro do meu feed, uma forma ali que pela capa do título tu consegue ver o tema que eu estou falando, e o título dessa live se chama A Identidade Falsa. Se tu quiser se aprofundar um pouco mais nesse nível neurológico, por assim dizer, tu vai lá e busca essa live depois para assistir. Porque se a gente não trabalha esse ponto da identidade, do senso de quem eu sou, também acaba sendo muito comum a gente desistir dos nossos objetivos, desistir dos nossos sonhos. Então, dessa forma eu consigo fazer esse alinhamento. E acima ainda, eu incluiria ainda um último nível, que dentro dos níveis neurológicos é o nível do pertencimento, né? Que é por quem mais eu faço aquilo que eu faço, né? Aí é quando aquilo que eu estou fazendo, ele ecoa, né? Ele acaba tendo consequentemente benefícios para outras pessoas. É o que a gente pode chamar também aqui de propósito, né? Qual o propósito daquilo que eu estou fazendo, né? A visão, né? Aonde eu estou visando chegar. Então, é um momento onde isso também precisa estar alinhado, porque eu posso, de repente, ter os recursos, saber o que fazer, ter a capacidade técnica, acreditar naquilo ali, estar motivado, o meu senso de quem eu sou, a minha identidade perante isso também pode estar alinhada, mas chega um ponto que eu olho assim, poxa, mas isso aqui não está beneficiando ninguém, isso aqui não está tornando a vida dos outros um pouco melhor, né? Então, para que eu estou fazendo? Imagina que vamos pegar o exemplo lá da doceria que eu estava falando, né? A pessoa ela já tem ali os recursos, tem o espaço para fazer, ela tem já os ingredientes, ela tem as pessoas que vão ajudar ela no negócio dela. Ela já sabe o que fazer, ela já sabe os horários que ela vai vender, ela já sabe que ela vai colocar lá dentro de uma plataforma de marketing na internet, ela vai divulgar ali dentro do condomínio dela. Aí sobe um pouquinho mais, ela já tem as habilidades de fazer aquilo ali, ela sabe fazer um bom doce, ela aprendeu a fazer o melhor brownie ali, ela sabe vender, ela já sabe como que ela vai convencer as pessoas de comprarem ali. Ela já se vê como uma verdadeira empresária, como uma verdadeira doceira, então a identidade dela está alinhada com aquilo ali. Só que ela começa a olhar e ver que as pessoas não estão comprando. Ixi, as pessoas não estão gostando do meu doce, né? Eu estou aqui, tenho tudo muito bem alinhado, mas chega na hora de levar isso para o mundo, das pessoas comprarem, não está rolando, as pessoas não estão aderindo àquilo ali. Então é o momento que ela olha, poxa, isso aqui não está chegando para as pessoas, isso aqui está parando em mim, não está indo além. Óbvio que depois de um tempo em que isso acaba se paralisando naquilo ali, também é muito comum da pessoa acabar desistindo, só que aí para isso ela precisa olhar para os níveis de baixo para poder ajustar o que não tiver ajustado, para que ela comece a estruturar melhor essa base que vem abaixo, para poder alcançar o que está em cima. Talvez ela precise ajustar o seu próprio propósito, de repente ela precisa olhar para um público mais específico para poder vender aquele produto,
Então ela vai alinhando todos esses níveis para que o objetivo dela possa estar alinhado. Então todos esses níveis eles precisam estar no que a gente chama de congruência. Eu preciso olhar um a um deles, desde o lado de baixo até o lado de cima, e eles precisam estar totalmente alinhados. Quando um está apontando lá para o norte, o outro está apontando lá para o sul, aí realmente a coisa não anda para frente. Essa é a forma da gente poder estruturar os nossos objetivos usando essa ferramenta importantíssima que é dos níveis neurológicos, né? Então, espero que tu tenha aí feito essas anotações voltadas para o teu objetivo e aí com isso tu consiga fazer uma relação prática para que tu possa aplicar no teu dia a dia, né? Então, essa foi o intuito, o objetivo dessa nossa live número 57, trazer congruência aos nossos objetivos, né? E assim a gente vai fazendo essa roda girar, trabalhando internamente, trabalhando a minha força interior e ao mesmo tempo colocando ela para o mundo na busca dos nossos objetivos. Então, chegamos assim ao final da nossa live número 57. Hoje foi uma live mais curtinha para fechar sexta-feira e eu quero deixar aqui, reforçar o aviso que eu dei ontem, que na segunda-feira da semana que vem, na segunda e na terça, no horário tradicional das 6 horas da manhã, a gente vai estar trabalhando assuntos sobre construção de hábitos para que a gente possa entrar no mês de novembro colocando metas, colocando sonhos e usando essa parte dos hábitos, da construção de hábitos, das nossas rotinas ao nosso favor para alcançar objetivos. E eu fiz uma promessa ontem aqui que na terça-feira, quem estiver presente comigo aqui na live, eu vou enviar um material que ajuda bastante para que a gente possa criar essa disciplina, criar essa constância que é tão necessária para que a gente possa realizar os nossos objetivos. Então, avisa mais pessoas, convida outras pessoas para estarem presentes aqui na segunda e na terça-feira da semana que vem, que na terça-feira eu vou disponibilizar esse presente para que você possa começar o mês de novembro a todo vapor na busca dos seus objetivos. Já vai pensando aí qual é aquela rotina, aquela disciplina que tu precisa ter, que está faltando para realizar os teus objetivos, que no mês de novembro tu comece com todo vapor para poder realizar. E essa ferramenta, assim como as lives que eu vou fazer na segunda e na terça, eu tenho certeza que vão te ajudar na busca desses objetivos, na busca de colocar essa rotina para rodar dentro da tua vida. Amanhã é sábado e depois domingo, aí são horários mais flexíveis, não estaremos aqui às 6 horas da manhã, mas em algum horário aí qualquer a gente vai estar aí realizando a nossa live diária, tá? Já na segunda-feira a gente volta para o horário tradicional das 6 horas da manhã falando sobre esse tema que é desenvolvimento de hábitos, tá bom? Então, agradecendo a presença de quem esteve aqui hoje, Dani Klaus, obrigado pela presença, grande Wilsinho presente na área aí também, Janaína, seu Jorge, Fran, muito obrigado, a galera da turma do Clube das 6 também aí presente, seu Jorge, Janaína. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença de todos. Desejo a vocês um ótimo restante de sexta-feira, um ótimo começo de final de semana e a gente vai se falando aqui, tá bom? Muito obrigado pela presença, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.